Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz. Mas nós te rogamos, abençoa-nos como Teus irmãos menores, carecentes da Tua proteção e orientação. Não obstante, atrasados como somos, faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor aqueles irmãos nossos que ainda mais do que nós se demoram nas sombras da indiferença e do crime. Ensina-nos, Mestre Maior, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal como reação das nossas incompreensões. Que façamos destes minutos a grande oportunidade de espargirmos a luz dos Teus ensinamentos. Que assim seja. Ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos assiste no serviço de áudio e sonoplastia. Agora com vocês, Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. A primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 618. A pergunta é: as leis divinas são as mesmas para todos os planetas? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento moral dos seres que os habitam. A sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes atenderá hoje a nossa prezada Cleusa, do Jardim Aeroporto 4, que perguntou à equipe do Idefran o que o Espiritismo considera como princípio moral. Em outras palavras, para a doutrina espírita, o que é a moral? Vamos aguardar um pouco, minha cara Cleusa, e teremos a resposta no final deste programa. Antes do tema central de hoje, lembramos os ouvintes que na livraria do Idefran tem brinde para quem fizer compra de R$ 90 ou mais. O brinde que a livraria do Idefran está oferecendo é um livro que pode ser escolhido entre 4 ótimos títulos. Aproveite para estudar e enriquecer os seus conhecimentos espíritas, adquirindo livros, CDs e produtos correlatos e ganhando um brinde que é também fonte cultural doutrinária. A livraria do Idefran, todos sabem, é na Rua Major Claudiano, 2185, Centro. Meus caros ouvintes, se o Evangelho de Jesus se funda no amor e na caridade, o Espiritismo se funda no Evangelho de Jesus. Hoje vamos abordar aspecto dos ensinamentos do Divino Mestre que nos suscitará compromissos com o amor, esse sentimento que ainda carece de ser desenvolvido no seio da humanidade terrestre. Falando de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem no capítulo desse nome a necessária propagação do ensinamento maior, dependendo, é óbvio, de que lhe demos a devida atenção. E é em função dessa grande verdade que todos deveríamos ler com muita atenção o referido capítulo, como maneira eficaz de nos
condicionarmos a santificada conduta amorosa. É fundamental, Eurípides, que os ditos líderes religiosos, as religiões, o povo em geral, reunindo-se onde quer que seja, estude o Evangelho de Jesus. Poderia reunir-se, Nara, até mesmo sob a sombra das árvores. Nas praças, para que o que nem seria necessária licença do poder público. Vamos falar disso hoje, mas agora o nosso momento musical para reflexão. De Saint-Saëns, arranjo de Henrique Simonetti, com orquestra de câmara RGE, sob a regência de Henrique Simonetti, o Cisne. É fundamental que nos dediquemos com mais empenho a fazer luz nas consciências. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, isto é, sigam os meus ensinamentos e se tornarão efetivamente felizes, porque não incorreriam no risco de cometer infração às leis divinas. Eis aí a realização da felicidade verdadeira. Todo canal de divulgação da luz do Evangelho, Nara, deveria lembrar a todos que só nos fazemos infelizes porque infringimos os desígnios da lei de Deus. É verdade. Se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis de Deus, não estaríamos hoje sofrendo nem problemas de ordem física, nem espiritual. Mas para isso é preciso que nos deixemos tocar pela sensibilidade ou pela ânsia da curiosidade que nos levaria a estudar e aprender. Parafraseando Emmanuel, o principal mentor espiritual do Chico, quando disse que a evolução do espírito há de se fazer equilibrando-se por duas asas, a do sentimento e a do intelecto. Diríamos que há dois fatores a nos propelir no rumo da evolução moral, a curiosidade e o sofrimento. É uma fórmula, Eurípides, que podemos explicar utilizando uma expressão simples demais para não ser entendida.
Entendamos que um dos fatores, como você disse, é a curiosidade que Deus nos concedeu para interessarmos pelo estudo, pela investigação das coisas. Esse fator nos atrai para a luz, para o entendimento das leis da natureza, que são as leis de Deus. E quanto mais esclarecidos sobre as coisas divinas, mais nos tornaremos melhores. É bem mais confortável evoluirmos pela curiosidade, não é verdade? Com certeza, porque o outro fator empurra para nos melhorarmos, mas ele é sofrido, profundamente desconfortável do ponto de vista físico e moral, porque ele se chama dor, sofrimento. E você acha que o Espiritismo, enquanto ciência e filosofia, tem no seu bojo uma maioria espírita inata que já tenha nascido de família espírita, portanto, já com algum conhecimento? Não, é certo que não. Os que, até o presente, se tornaram espíritas, o tornaram por necessidade de livrar-se de algum tipo de sofrimento. É com razão que você disse há pouco que o melhor é nos deixarmos mover pela curiosidade, isto é, juntarmos aos grupos de estudo e dedicarmos-nos à investigação das leis da vida, a partir daquilo que nos ensinara Jesus. E era tão escasso o número de quem viesse a dedicar-se a aprender o Evangelho, que o próprio Jesus disse que o que ali era ensinado, infelizmente, só era para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ficou muito claro porque Jesus, na sua sabedoria e misericordiosa vontade de que lhe seguíssemos os passos, afirmou que ele era o caminho para que chegássemos ao reino de Deus, isto é, da felicidade efetiva. E a verdade? Ele disse, eu sou a verdade. É óbvio que se tratava de uma afirmação dispensável, porque não é necessário investigarmos muito para concluirmos que tudo quanto Jesus fez e disse jamais afastou-se da verdade absoluta. Demais, ele se referia a si mesmo como projeção da realidade das leis de Deus, que são a verdade absoluta, porque perfeitas, sábias, justas e eternas. E a vida a que ele se referiu é a vida eterna, a vida do Espírito, a vida em abundância. Não a vidinha tão curta de apenas alguns anos que é o quanto dura um corpo carnal. Uma vida que nos requer mais compromisso com o futuro, porque ela não acaba. Que nos dá a certeza de que tudo se transforma, mas o Espírito continuará sempre a requerer que se haja corretamente para colher o que o faça feliz, porque a colheita do que se semeia virá depois e será sempre obrigatória. Justamente no caminho que ele nos expôs está uma recomendação que nos parece inarredável. Ele nos disse com toda a clareza possível: amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí está implícita a fórmula infalível. Com certeza, porque ao dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos, com esta expressão, como a nós mesmos, estava deixando bem claro que primeiro teremos que aprender a nos amar, a nos respeitar como filho de Deus. E esse amar a nós mesmos, Nara, deve ser a fórmula infalível para conseguirmos amar os outros. É impossível alguém amar o outro se não ama nem a si mesmo. Está fora de questão. Quem não ama a si mesmo não ama ninguém e ponto final. O ponto final nós deixamos para depois, porque vamos estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus para sabermos qual a conduta que devemos adotar buscando sermos efetivamente bons.
O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho Então, vamos dar uma olhadinha no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que, como todo o corpo da doutrina espírita, revivesse o Evangelho de Jesus. Ele começa nos informando que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, dirigiu a ele a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ainda que não existisse nenhum livro que ensinasse aos homens como procederem, Jesus teria dado a chave da solução mais simples dos problemas humanos. Ensinou que existe uma máxima que deve ser observada em todas as situações. Recomendou ele que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, que fizéssemos aos outros o que desejamos que os outros nos façam, e tudo estaria resolvido. Essa recomendação, esse ensinamento afasta todas as dúvidas para não deixarmos de fazer o bem. Alegarmos que não fazíamos o bem porque não tínhamos lido nada que nos tivesse ensinado como fazê-lo seria, no mínimo, um absurdo. É como ele confirmou, falando-nos simplesmente: lembre-se de que existe uma lei chamada causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras. A menos, Eurípides, que a pessoa não deseje que ninguém lhe faça o bem. Mas, Nara, não existe quem não queira receber o bem. E tem mais: aquele que se recusa a fazer o bem é quem mais reclama do bem que não recebe. Então,
É preciso que nos lembremos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o entendimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado pelo indivíduo. A lei do amor substitui o personalismo pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humildade, melhor dizendo, humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Perfeitamente. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, a sua sonoridade fez estremecer os povos e os mártires, cheios de esperança, colocaram-se no plano que lhes é próprio. O Espiritismo, por seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra do túmulo vazio. É a reencarnação. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual e moral. É que não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da miséria. O espírito deve ser cultivado como um campo, diz o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a riqueza futura depende do labor do presente, e mais do que bens terrestres, levar-nos-á à gloriosa e sublimada felicidade. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais rejeitado, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição muito forte, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo, frequentemente, proporções sublimes. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre nós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, mas dirigido aos animais, às plantas e mesmo aos objetos materiais. São caridosos para com os animais, por exemplo, mas misantropos em relação à sociedade humana. Isto é, preferem isolar-se a ter uma conduta participativa e fraterna. Não conseguiram ainda desenvolver em si o sentimento do amor aos semelhantes. A alma, todavia, é naturalmente tendente à socialização. Mas nesses casos é em vão que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Por qualquer coisa de mal que façam, todavia, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, quando seus espíritos eram criados. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e ajudam o indivíduo a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participam de suas afetuosas simpatias, das quais são conscientes. Pobres irmãos,
É a vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Para praticar a lei de amor tal como Deus a estabeleceu, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo geral, pessoas há que nutrem ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Se Jesus disse, amareis o vosso próximo como a vós mesmos, qual o limite do próximo? A família, a seita, a nação? Não, a humanidade. A humanidade toda é o limite. E esse limite só vale enquanto não nos evoluirmos o suficiente para nos tornarmos cidadãos universais. Depois disso, o nosso limite é a família universal. E tem que ser assim, porque já nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige o relacionamento entre os espíritos avançados que os habitam. Vamos nos alegrar porque o vosso planeta já vive momentos de transição para um mundo de regeneração, ou seja, o nosso planeta. Quem não se lembra do que Jesus disse? Os justos herdarão o paraíso terrestre. Tá aí. É fácil entender que o nosso planeta será não um paraíso na verdadeira acepção do termo, mas um ambiente mais feliz do que é hoje. E de que precisamos, Eurípides, para chegar a esse ponto? Tornarmos-nos bons, caridosos, perdoarmos, como recomendou Jesus, amar até os inimigos. Eu diria, em poucas palavras, termos Deus no coração. Os efeitos do nosso esforço no cumprimento da lei de amor são justamente o nosso aperfeiçoamento moral, que nos pode garantir a felicidade até durante a vida terrestre. Daí o imperativo de que os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar, quando virem que alguém está se beneficiando pela prática do amor.
Ecoa nos nossos ouvidos a voz de Jesus. Não façais aos outros o que não desejais que os outros vos façam, mas fazei aos outros todo o bem que desejais que vos seja feito. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede. Cede sim, queira ou não, mais cedo ou mais tarde, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não podemos resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos nossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João. Quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E como disse o Espírito Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo: Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra tornar-se um paraíso, onde as almas dos justos irão gozar o repouso. Já o espírito Sansão, que fora membro da Sociedade Espírita de Paris até a sua desencarnação ao tempo de Kardec, transmitiu à codificação do Espiritismo esta mensagem: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo da vossa desencarnação. Pelos estudos espíritas que desenvolveram em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto, para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, Nara, no sentido profundo da palavra, é ser desleal, probo, consciencioso para fazerdes aos outros o que quereríeis que fizessem para vós. É procurardes ao redor de vós mesmos o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarardes a grande família humana como a vossa, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E por isso não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estaríeis contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofredores, ajudai-os. Dai-lhes ainda que seja uma palavra, mas que seja de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável.
Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que fostes há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso entendimento, em vosso coração. Mas tem razão quem afirma que a felicidade está destinada ao homem neste mundo, se a procura não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em nossa sociedade, não é preciso para sermos cristãos nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfaremos se a caridade nos inspirar e se a fé nos sustentar. A seguir no Cemitério Cristã, a sessão Em Nossa Dimensão. Vocês ouvirão notas, informações, campanhas de interesse das casas espíritas. Se sua instituição não é espírita, mas nada cobra por sua assistência, porque é orientada exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também tem espaço neste programa para divulgar assuntos de interesse da assistência social. Chamamos a atenção dos ouvintes que no próximo mês de dezembro, na livraria do Idefran, toda compra no valor de R$90 ou mais dará direito a um ótimo livro, a escolher entre 4 opções. Se você tem de comprar livros espíritas, CDs ou outros artigos correlatos, faça-o agora e garanta o seu brinde especial. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995, Carlos ou Vera de Russi. Agora ouçam mais sobre brindes de Natal. Se você é associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, pode adquirir ótimos livros por preços especiais. Faça deles o melhor presente aos seus queridos e amigos. E saibam que os livros Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e Dia a Dia com Chico e Emanuel, custam apenas R$8. Fácil e barato presentear no Natal. Ainda sobre um presente de Natal, os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran podem também adquirir agendas especiais para 2016 a preço de clube, sabendo que elas também são lindos presentes de Natal. São agendas de ótima apresentação, em brochura e encadernadas. Queremos convidar todos os ouvintes para o lançamento do CD do Coral Sol Maior. Acontecerá dia 10 de dezembro, no Grupo Espírita Luz e Amor, à Rua Álvaro Abranches, 965, às 20 horas. Compareçam, lançamento do CD Coral Sol Maior. Vem aí o 7º Bazar de Natal, que acode à manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. São artigos de Natal, cama, mesa, banho, enfeites, decoração. O 7º Bazar de Natal será nas dependências do Idefran e só acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro.
você não pode esquecer. A Sociedade Espírita Legionárias do Bem convida a todos a estarem presentes hoje, às 19 horas, para a palestra que será proferida pelo nosso confrade Adolfo de Mendonça Júnior, sobre o tema Jesus na Visão Espírita, no salão principal do Centro Espírita Dona Nina, à rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos a mensagem enviada pelo espírito do jovem Márcio Ricardo pela caridosa psicografia de Chico Xavier. Ele se dirige aos seus familiares, especialmente ao seu pai, lembrando de experiências que viveram juntos e passa a ideia o mais precisa possível sobre as circunstâncias de sua nova vida no plano dos espíritos, com a certeza de que cumpre-se os superiores desígnios. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querido Pai, a saudade é uma ponte colocada entre o passado e o presente, falando das nossas experiências e do nosso afeto. Ela nos traz o filme dos acontecimentos que se desenrolam com frequência, fazendo-nos fixar as cenas mais marcantes, às vezes ao contributo das lágrimas. Seu filho prossegue na busca do equilíbrio, lutando com decisão a fim de reencontrar-se. A aprendizagem é longa e feita vagarosamente, em particular para mim, que abusei da concessão do corpo. Não tem me faltado o carinho, nem a misericórdia de Deus, ao lado da assistência dos bons espíritos, que com os nossos familiares têm me socorrido com verdadeiro desvelo. Dentre estes, a bisavó Lázara tem se constituído o anjo bom do carinho, preenchendo a lacuna da mãe querida Lourdes, que me envolve nas suas preciosas vibrações de amor e de saudade. Visito nossa casa com relativa frequência e demoro-me na saleta que o carinho da mãezinha adornou de afeto em favor da memória do filho egoísta e sofrido. Como tudo é diferente do que eu pensava. Eu supunha ser fácil retornar com brevidade, manter os contatos com o seu e os corações queridos. Agora constato que a vida não é como gostaríamos todos que fosse, no modelo de cada qual. Estou quase refeito, na aparência, dos danos causados pelo método que escolhi para o retorno. Começo a pôr em ordem calmamente. O nosso tempo tem a mesma dimensão do terreno, em razão da proximidade vibratória com o nosso planeta, a casa mental, e embora em prolongado tratamento, continue estudando com os olhos postos no futuro. Tenho estado também no seu novo lar e acompanho-o quanto me é possível, aurindo paz nas suas forças. Recordo-me de tudo quanto fazíamos juntos e comovo-me ante a lembrança de quando lavávamos o carro e ouvíamos gravações. Eram dias de felicidade, cuja evocação me concede alegria, repouso. Procuro recordar todas as ocorrências felizes, assim diminuindo a ferida provocada pela última fase, de forma que logo cicatrize. Tenho estado com a Flávia, e espero em Deus que ela seja muito feliz, conseguindo as vitórias que merece. A querida irmã é dotada de muitos valores e sistema nervoso delicado, aliás,
uma característica da nossa família. Tenho estado no mesmo grupo de estudos com o Reginaldo e outros amigos. Sou mais feliz do que mereço, pois não caí nos umbrais e não permaneci vitimado pelos irmãos impiedosos que me haviam iludido graças à minha inexperiência e rebeldia. Meu querido Pai, avance no rumo certo para Deus e para o bem, que são os valores mais poderosos, como é do seu conhecimento. Tenho ouvido muito durante esta semana. A irmã Joana trouxe-nos, a mim e a um grupo de espíritos necessitados, para que participássemos desta semana de festas espirituais. E todos temos aproveitado muito bem. Agradeço-lhe, Pai, todo o carinho e dedicação, sua forma de ser que às vezes eu não compreendia, sentindo-me reconhecido a Deus pela nossa família. Beijo à mãezinha querida, a Flávia, os 4 avós, os tios e primos. O bivô Mentore, comigo aqui, representa os nossos, e a bisa Lázara suplica a Deus paz para todos nós. Meu querido Pai, receba o abraço de seu filho renovado no caminho da redenção. Amo você e todos os nossos. Seu filho, Márcio Ricardo. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro, obrigatório mensal, ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 37218282 ou envie um e-mail para o endereço idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN. Rua Major Claudiano, 2185 Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Diz que o telefone é área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Agora, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Esta sessão atende hoje a nossa prezada ouvinte Cleusa, do Jardim Aeroporto 4, que perguntou à equipe do IDEFRAN: para a doutrina espírita, o que é a moral? Vamos ouvir a resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão.
Conforme está ensinado na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, o maior guia e modelo que Deus ofereceu à humanidade é Jesus. Portanto, a regra de melhor procedimento que nós possamos adotar na sociedade é seguir a moral evangélica, seguir os ensinamentos de Jesus em síntese, porque ali está toda a moral. E moral, como nós sabemos, é a regra do bem proceder. Se pudéssemos explicitar um pouco mais, detalhando um pouco mais o Evangelho no sentido da moral, nós poderíamos dizer que há 2 caminhos que devemos seguir com o nosso comportamento na sociedade. O primeiro é com relação aos direitos, entendendo a grande lei que diz: o meu direito termina onde começa o direito alheio. Se todos nós observássemos essa regra simples, não precisava haver tanta confusão na sociedade. Bastava respeitar o direito do nosso semelhante e todas as questões, todas as querelas estariam resolvidas. No campo da moral, Jesus disse que a regra áurea da vida, a lei principal, é fazer aos outros o que queremos que nos seja feito. Ora, se estivermos em dúvida com relação a um procedimento, coloquemo-nos no lugar daquele que vai receber o resultado da nossa ação. Se for agradável, podemos praticá-la. Se não nos desagradar, não devemos praticar. Isto é moral, é seguir, sobretudo, o Evangelho de Jesus. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Só a herança divina torna divinos os herdeiros do universo. Com esta observação do espírito Agostinho pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Ouça o Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho e Felipe Salomão. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Ressados. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.